Amém, irmãos. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Neemias. Capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler aqui todo o capítulo de maneira breve. E em seguida os irmãos podem tomar os seus assentos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, ou Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo ou de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Irmãos, podem sentar-se. Antes de entrar no texto propriamente, e às vezes eu fico meio reticente, duvidoso se eu faço esse tipo de introdução que eu vou fazer ou não. E o que seria esse tipo de introdução? Dizer que eu não consegui fazer esboço. Eu até tentei, eu me planejei, eu peguei a caneta, o papel, eu meditei, olhei. Eu reconheço que essa seja uma dificuldade até de organizar as minhas ideias, mas como eu insistentemente tentei, eu pelo menos presumi que seria porque Deus não queria nessa noite que eu tivesse esboço. E aí eu queria dizer aos irmãos que ainda que as minhas palavras sejam trôpegas, os meus raciocínios ou meu raciocínio desconexo, se for aquilo que Deus quiser que eu transmita aos irmãos desta forma, eu me darei por satisfeito, e eu entendo que Ele também se agradará disso. Então, peço que Deus me ajude neste momento para que eu possa transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração. Segundo ponto, irmãos, é que eu queria afirmar que me veio isso ao coração enquanto eu ouvi os louvores. Deus
Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E o nosso Deus, como nós dizemos, ou como nós sabemos, Ele é verdadeiramente o mesmo ontem e hoje e o será para todo sempre. Se Deus, ou Deus na verdade, quando Ele nos quer fazendo algo, não há quem possa impedir de nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós iremos onde Deus quiser que nós iremos, ou que nós iremos onde Deus nos mandar ir, na verdade. Nós iremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e não há nada, nem ninguém, que consiga ou possa impedir, desde que seja aquilo que de fato Deus tem para cada um de nós, para mim ou para você. Eu falo isso porque muitas vezes eu vejo nós, né, tentando nos sentir úteis na obra de Deus, pela quantidade de movimento que nós fazemos na obra, né? Aqui ou acolá, hoje ou amanhã. E quando, na verdade, a nossa principal e primordial preocupação deve estar em saber aquilo que Deus quer que eu faça. Deve estar em eu entender, buscar primeiramente em Deus e receber de Deus a missão que Ele quer que eu execute. Porque isso é condição essencial para que eu seja exitoso, para que eu, como Neemias aqui bem falou, tenha prosperidade ou prospere naquilo que Ele mandou me fazer ou me mandará fazer. Isso é condição essencial, e por isso seria acerca deste aspecto do fazer missões que eu queria dar ênfase nessa noite. E tomando a figura de Neemias dentro desse contexto, como alguém que recebeu de Deus uma missão, que teve que enfrentar todos os desafios que são inerentes, né, a quem se propõe a executar uma missão, e foi exitoso no cumprimento desta missão. Nós sabemos que Neemias foi aquele responsável por dirigir, por capitanear, por encabeçar a reconstrução de Jerusalém, das muralhas que estavam ali queimadas e o seu povo na miséria. Então Neemias tinha esta missão para fazer, mas de quem partiu a iniciativa, digamos assim, ou qual foi na verdade a origem desta missão? Quem transmitiu esta missão a Neemias? Porque Neemias concluiu que ele seria aquele responsável por, digamos, liderar a reconstrução da cidade de Jerusalém. Como disse, vou ser repetitivo nisto. Isso é condição essencial para que eu vá e tenha, digamos, a resistência necessária para perseverar o suficiente até ver o fruto devido que Deus me assegurou que Ele iria fazer ser gerado onde Ele me enviou para ir. Eu sempre me lembro de não sei se evangelista, se missionário, mas um irmão chamado William Carey, né, que até onde eu me recordo, ele passou alguns anos até conseguir ver sendo ganha a primeira alma, fruto da sua atividade missionária. Não sei se 5, se 7, se 6, 7 anos. Como é bom ter universitários letrados aqui te ajudando. 7 anos passou para que ele pudesse vislumbrar, por mais que ele estivesse semeando, plantando, mas nós sabemos que a nossa, digamos, natureza humana, né, caída, ela ainda, digamos, se deixa abater quando nós não conseguimos ver concretamente diante dos nossos olhos o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Por isso também ser necessário algo que Neemias tinha e que eu vou chegar já aí, visão. Como sinônimo de sensibilidade, de discernimento, de percepção. Mas voltando para o William Carey, passou 7 anos pregando, ensinando, fazendo, indo, sendo dirigido por Deus, mas sem ver o fruto visível. E eu pergunto para os irmãos, se o fato de William Carey ter ido para onde ele foi, que foi um país, acho que é Índia, né? Índia, fazer missões,
Se esta missão não tivesse lhe sido dada por Deus, será que William Carey teria, irmãos, tido essa perseverança ou a perseverança necessária para pregar, fazer, insistir por 7 anos, mesmo sem ver um resultado visível, material daquele trabalho? Eu presumo que talvez, na verdade, se Deus não tivesse dado aquela missão, eu presumo que não. É por isso que muitas vezes nós vemos trabalhos, missões inacabadas. Evidentemente que existem outros fatores, mas um dos fatores principais que eu imagino que aconteça é porque aquela missão não foi motivada ou dada ou concedida por Deus inicialmente. Eu não busquei em Deus o porquê, o como, onde, quando. Eu talvez busquei na minha criatividade, entusiasmo ou no movimento a qual eu me sinto parte e quis me sentir útil, quis me sentir serviçal, quis me sentir missionário. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para parecermos missionários, né? Ou sermos tidos como missionários por irmos ou estarmos nos movimentando. Nós estamos aqui para gerar frutos, e os nossos frutos precisam permanecer. Nós estamos aqui para gerar, digamos, transformação, e isso só é possível porque Neemias pegou um quadro caótico, um quadro de miséria, um quadro de desesperança, um quadro de escassez, um quadro de dor, e conseguiu reverter este quadro, como disse, enfrentando todas as dificuldades que são inerentes a quem se propõe a fazer alguma missão, e foi exitoso, porque esta missão que Neemias executou, ela nasceu não em Neemias. Veja o que a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, versículo 12. Diz o seguinte: e de noite, Neemias falando, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia animal algum, senão aquele em que estava montado. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias não ficou, digamos, lá em Suzã, na fortaleza, idealizando, imaginando, buscando, digamos, no seu acervo intelectual, criativo, o que fazer. Não, ele buscou em Deus, ou na verdade, recebeu em Deus. Deus comunicou a Neemias: esta é a missão que você vai fazer. E meus irmãos, você pode ler, evidentemente que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não temos tempo para isso. Mas se você receber algo de Deus, ou procurar, digamos, em Deus, aquilo que deve ser feito, você vai produzir frutos na obra de Deus. Você vai ter a perseverança necessária na obra de Deus. Você vai ter a provisão necessária na obra de Deus. Porque nós sabemos que é espinhosa, nós sabemos que é dificultosa, mas se Deus nos mandou, ainda que nós sangremos, Ele tem o metiolate necessário. Ainda que desanimemos, Ele tem digamos, o ânimo necessário. Ainda que duvidemos, Ele nos ajuda na nossa fragilidade. Fato é que Deus nos dá a provisão necessária, porque Ele nos deu a missão. Nós somos instrumentos dEle para o cumprimento da missão. E aqui eu queria fazer uma pergunta, provocação, interpelação aos irmãos. Aquilo que você está fazendo hoje, e pode generalizar, não precisa ser uma viagem como iremos fazer, generalize tudo. O que você faz hoje para Deus e em nome de Deus, Deus colocou isso no seu coração para você fazer? Você buscou em Deus aquilo que você faz hoje como algo que deve ser feito por você? E é interessante que, ou curioso, ou dificultoso isso, porque nós temos quer queiramos ou não, né? Nós temos uma reputação social.
que é a maneira como as pessoas nos enxergam. Mas, meus amados irmãos, mais importante do que a maneira como as pessoas nos enxergam, é como Deus está nos enxergando. E precisamos ter esta clareza, porque muitas vezes, se nós queremos realmente produzir frutos na obra de Deus, nós teremos que dizer: não, eu não vou, porque Deus não me enviou para ir. Vou buscar a resposta em Deus, quero encontrar em Deus o que eu devo fazer. E eu estou falando isso com uma certa propriedade, porque há uns anos atrás, algumas pessoas olhavam para mim e me tinham como frio espiritualmente, porque não me viam movimentando-me como outras pessoas. E não tem como eu fazer juízo de valor acerca do movimento dos meus irmãos, presumo que seja um movimento guiado por Deus. Mas fato é que eu não movimentava-me primeiro, porque eu estava interessado e consciente de que mais importante é a forma como Deus me vê, e segundo, porque Deus não havia me mandado me movimentar. Não é só o movimento para frente que é progresso, digamos assim. Quando a nação de Israel estava sendo guiada por Deus no deserto, tinha momentos que Deus mandava a nação parar. Naquele contexto, parar era progredir, porque eu estava em obediência a Deus. Será que Deus não está mandando você parar para ouvir a sua voz? Parar para Deus colocar em seu coração aquilo que Ele efetivamente quer que você faça na obra dEle? Mas sabe de uma coisa? Quando você parar, as pessoas talvez vão observar-lhe, vão dizer algo. E não leve para o coração, não se magoe talvez com apontamentos alheios disso, aquilo. Não, preocupe-se em ter consciência acerca da forma como Deus está lhe vendo. Se eu estou em obediência a Deus, para mim isto é suficiente. Isto é o que se precisa por hora. Então o primeiro ponto, irmãos, é esse e essencial. Foi isso que fez com que Neemias fizesse o que fez, suportasse o que suportou, foi ele ter recebido de Deus. Se nós formos para o Novo Testamento, um texto talvez correlato, em um contexto mais missionário, digamos assim, Atos 13, nós temos uma linguagem parecida com as palavras de Neemias. Quando a igreja ali jejuava e orava, o Espírito Santo falou aos anciãos de Antioquia: separa-me para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Deus já havia colocado a missão no coração deles. Por isso que Paulo suportou o que suportou, irmãos. Porque se Deus não colocar no nosso coração, a gente não aguenta. A gente não tem a perseverança necessária. A gente não suporta o que precisa ser suportado. Mas eu afirmo aos irmãos, se Deus colocar no seu coração, vá e faça. Porque Deus se responsabilizará. O resultado é com Ele, as consequências é com Ele. Você só precisa obedecer à voz de Deus. Eu vou falar porque Deus me colocou aqui, então é porque Ele quer que eu fale, né? Vira e mexe, eu sou tomado de um sentimento de gratidão, e o dia de hoje é um deles. Porque pode parecer simples, né? Mas quando, por exemplo, eu vejo os irmãos aqui, os irmãos ali atrás da congregação do Barroso, eu me lembro dos desafios que tivemos até então, até hoje. Não parece, mas 3 anos se passaram, né? Até hoje, que nós estamos ali servindo com os irmãos. E eu me lembro de todos os desafios. Me lembro do telefonema que recebi da irmã Érica. Me lembro do telefonema que recebi do pastor Glauco. O primeiro eu recusei. E o segundo eu disse sim. Mas eu disse sim porque do intervalo do primeiro para o segundo, Deus falou no meu coração: vai. Vai. E evidentemente desafios surgiram, né? Dificuldades, como há em qualquer circunstância, qualquer cenário. Mas se Deus nos mandar ir, irmãos, Ele se encarrega do resultado. Na verdade, o resultado já está assegurado. E para mim, estar aqui com os irmãos é um resultado, é fruto do que todos nós temos feito
das orações, evidentemente também dos irmãos por cada uma das obras e em particular por lá, das vigílias, evidentemente, que são feitas a cada primeiro sábado do mês lá. Mas fato é que eu tenho certeza que se eu tivesse ido sem ter Deus me dizendo vai, eu já teria chegado aqui para o pastor Glauco, pastor, quero férias. Mas não tem férias, irmãos. Nossas férias são nos céus, até porque é nisso que a gente encontra prazer, né? É doloroso, é espinhoso, mas para isso nós somos salvos, para isso nós estamos aqui, é para servir e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, irmãos, reflita. Aproveite que este, né, é o primeiro culto do ano. Olha a quantidade de possibilidades que você tem neste ano, que eu tenho neste ano de 2025. Mas pare e pergunte a Deus: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, qual a Tua vontade para mim? Senhor, para onde eu devo ir? O que ou com o que eu devo me comprometer? Se for com uma coisa apenas, fique tranquilo, Deus ou Jesus ou o crente, ou Jesus na verdade, Ele é especialista, né, em cuidar daqueles que são bitolados numa só coisa. Maria escolheu a melhor parte, uma única coisa. Paulo olhava para um só local, uma única coisa. Se for só uma coisa só, mas que seja aquilo que Deus quer que você faça. Porque se você tomar uma decisão ou fizer uma escolha, a partir disso, eu imagino que você terá ou se assemelhará a Neemias, a partir dos comportamentos que ele teve, antes principalmente de sair e fazer o que ele fez na reconstrução de Jerusalém. Quais sejam estes? Vamos aqui em Neemias capítulo 1 novamente. Versículo 1: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Até aí. Sempre que eu lia esse versículo, eu lia evidentemente o livro, mas quando Deus me fez ter a percepção deste detalhe que vou compartilhar com os irmãos, eu confesso que fiquei um tanto quanto constrangido, positivamente falando, a partir da vida de Neemias. Neemias, podemos concluir que ele vivia uma vida, como que posso dizer, confortável. Ele estava na fortaleza, em Suzã. Ele era copeiro, como ele fala no versículo 11. E não tem nenhum problema vivermos, querermos, buscarmos uma vida confortável. Não há problema nisso. Mas por mais que Neemias estivesse numa vida confortável, Neemias, eu presumo, comia do melhor possível para a época. Neemias talvez tinha uma cama ou uma rede, não sei em que dormiam no período, mas tinha um sono, imagino, com bastante qualidade. Neemias tinha um conforto ao seu entorno. Mas Neemias não deixou este conforto sobrepor aquilo que é primordial para qualquer crente, que é aquela máxima regra conhecida por nós: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus, a obra de Deus, o povo de Deus ainda era prioridade no coração de Neemias. E por isso, o versículo 2 vai mostrar que Neemias, por mais que estivesse na fortaleza, no conforto, na comodidade, ele estava disposto a qualquer momento, quando Deus mandar, abrir mão do conforto e sair para fazer aquilo que Deus lhe mandaria fazer. Muitas vezes nós buscamos um conforto, consagrando inclusive essa busca a Deus, dizendo para Deus que alcançando nós, isso não vai ser pedra de tropeço, para nós continuarmos fazendo aquilo que nós estávamos fazendo antes de obter. E acaba que na verdade quando a gente alcança, não acontece exatamente isso. Mas Neemias, mesmo aqui, estando na fortaleza, protegido, comendo bem, dormindo bem, ele tinha à disposição no seu coração, era prioritário no seu coração,
o seu povo, a obra de Deus, fazer aquilo que Deus lhe mandasse que fosse feito. O versículo 2 diz o seguinte: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. É exatamente o contraste entre o versículo 1 e o versículo 2 que mostra aquilo que realmente tinha primazia no coração de Neemias. Qual era a sensibilidade que Neemias verdadeiramente tinha? O interesse de Neemias em saber acerca do seu povo, da condição do seu povo, mostra para nós que por mais que ele vivesse uma vida confortável, ele estava com o coração na condição do seu povo, com o coração na obra de Deus, estava sensível à necessidade que eles se encontravam ou tinham naquele momento. E aí vai mais uma pergunta: será que o conforto que temos, mais ou menos, não tem nos tirado a sensibilidade acerca da necessidade da obra de Deus? Será que o conforto, por menor que tenhamos, não tem nos tirado ou nos feito não colocar ou deixar em primazia aquilo que deve ser primazia no nosso coração? Neemias, irmãos, nos mostra que, evidentemente, em função da premissa essencial, por mais que vivesse na fortaleza, o seu coração estava com o povo de Deus. O seu coração estava na obra de Deus, a sua sensibilidade era em relação àquilo que Deus preocupa-se, digamos assim. Eu me lembro de Pedro, né? Quando estava preso e a igreja fazia por ele orações. Quando Pedro é libertado, o primeiro local que Pedro dispõe-se a ir é exatamente ao encontro dos seus irmãos que por ele oravam. Mais uma vez eu repito, não há problema buscarmos conforto, melhoria, uma melhor qualidade de vida para a nossa família, mas todas essas buscas não podem sufocar o amor, o calor, o fervor, a sensibilidade nossa em relação àquilo que é essencial para nós e para o que nós estamos aqui, que é a obra de Deus. Se nós fôssemos ou formos, na verdade, fiéis, irmãos, a esta premissa de colocar o reino de Deus em primazia, teremos evidentemente que dizer alguns vários sims, sacrificar algumas várias coisas, algumas várias fortalezas, né? Abrir mão delas, mas tudo isso no final do dia e no final de tudo valerá a pena. Tem uma frase que eu ouvi acerca de um outro irmão, Charles Studd, que nunca saiu da minha mente. Ele dizia: uma vida só e logo passará, e somente aquilo que tivermos feito por Cristo e para Cristo permanecerá. O que vai passar dessa vida para a próxima, irmãos, é aquilo que você fez em Deus e para Deus e por Deus. É isso que realmente tem substância, é isso que suporta o fator tempo, é isso que na verdade também a traça não corrompe, nem o ladrão mina e rouba. É aquilo que nós fazemos por Deus, para Deus e em Deus. É isso que passará desta vida para a próxima. Então não deixe o efêmero prejudicar o eterno, não deixe o natural prejudicar o espiritual, não deixe o terreno tirar a sua visão do céu. Continue olhando para Deus, ou busque olhar para Deus, pensar nas coisas que são de cima, como Paulo fala lá em Colossenses, para que nós façamos aquilo que realmente terá substância. Versículo 3, é dito: e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido as suas portas, fendido e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu o que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu tenho dito para os irmãos locais, né, que pelo menos na minha cabeça, viver uma vida com progresso, com fruto crescente, abundante, não é complexo. Entender o caminho para isso.
na minha cabeça, é simples. Deus nos dá repetidas vezes o manual para vivermos uma vida abundante. O manual para fazermos algo e termos fruto daquilo que estamos a fazer. Quando eu leio este momento aqui, eu meio que correlaciono aquele episódio onde os israelitas haviam sido derrotados. Deus pega Samuel para capitanear eles na luta, onde eles haviam sido derrotados na região de Ebenezer. E então eles têm vitória, após terem tido uma derrota, naquele contexto. E quando eu olho para aquele momento, eu vejo Deus trazendo a nação, ou fazendo a nação perpassar por alguns níveis, eu vou colocar assim, de compreensão, ou de estado espiritual. E o primeiro nível lá era a consciência, a nação tendo consciência de que a presença de Deus já se havia ido do meio deles, quando a arca foi levada pelos filisteus, e a nação passava a viver a arca estando distante de maneira normal, mas chegou um momento que eles se aperceberam que a arca ou a presença de Deus já não estava mais no meio deles, então eles tiveram consciência da ausência de Deus. E depois de terem consciência, eles fizeram confissão. Depois que perceberam que a razão da derrota, do não progresso, do não resultado, era o fato de Deus não estar mais no meio deles, eles confessaram os seus pecados, que é o segundo passo. Depois de confessarem, eles suplicaram a Deus. E por fim, houve a intervenção. Deus interveio em favor da nação, tendo eles consciência, ou tido consciência, confessado o que se precisava, suplicado a Deus, e então Deus interveio. Eu vejo uma jornada parecida com esta de Neemias. Eu vejo uma jornada parecida, por exemplo, no texto tão conhecido por nós, de 2 Crônicas 5,17, eu acho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Neemias aqui está no momento de confissão em favor da nação, que nos é necessário para que Deus possa intervir em favor daquilo que nós pretendemos fazer. E aí vai uma outra pergunta: será que nós temos tido consciência? E ter consciência, irmãos, não é racionalizar a falta. Racionalizar, nós conseguimos fazer isso em função de muitas coisas. Eu não vivo mais a vida que eu já vivi um dia. Eu não sou ou não me consagro mais como eu já me consagrei um dia. Eu não tenho mais a vida de jejum que eu já tive um dia. Tudo isso é racionalização daquilo que nos acontece. Não é sobre isso que eu estou falando. Ter consciência é sentir saudade. Ter consciência é sentir o peso que Deus sente. Ter consciência ou visão é sentir talvez a angústia que Deus sente. É sobre isso que eu estou falando. É olhar para aquilo que Deus abomina e sentir o mesmo. É olhar para aquilo que Deus ama e sentir o mesmo. É pedir a Deus: comunica-me um pouco daquilo que tu sentes em favor do perdido familiar, ou da missão que tu queres que eu faça. Como Deus fez com Abraão, quando intentou destruir Sodoma e Gomorra: ocultarei eu do meu servo Abraão aquilo que pretendo fazer. E Deus compartilha com Abraão o seu intento. Ter consciência é isso, irmãos, porque racionalmente falando, racionalizar aquilo que nos falta, aquilo onde que estamos aquém, isso não é forte o suficiente para que a gente, digamos, avance nas demais etapas que nos são necessárias. E para que nós tenhamos ou recobremos esta sensibilidade, acredito que faça sentido dar um passo atrás e pelo menos compartilhar com os irmãos a maneira como eu enxergo isso à luz da Bíblia. Quando
para mim, eu concluo que Neemias aqui inicialmente teve esta visão, esta consciência, esta sensibilidade. Eu tomo visão exatamente nesse sentido de sensibilidade. De sensibilidade. E enquanto eu pensava acerca disso, eu me lembrei, na verdade, do diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele fala para Nicodemos, em determinado momento, que aquele que não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Ver no sentido de perceber, ver no sentido de ter sensibilidade, aquilo que até então lhe era indiferente, que ele estava alheio. E naquele momento, ou considerando o contexto, de novo nascimento, eu enxergo que quando eu não era um regenerado, eu estava sensível, insensível, cego, indiferente, eu não via. A partir do momento que eu nasço de novo, Jesus me salva, eu passo a perceber, a ver, a ter sensibilidade a coisas que até então eu não tinha. Só que esta sensibilidade, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser exercitada. É como um óculos, por exemplo. Não regenerado, eu não vejo o espiritual, eu só vejo o terreno, meu óculos é fechado. A partir do momento que eu aceito a Jesus, que eu me torno crente, eu passo a enxergar o reino espiritual também, em paralelo ao natural. Mas eu preciso estar limpando a minha lente, porque senão eu vou perdendo a sensibilidade da realidade espiritual que por ora agora me é acessível, me é enxergável, me é sensível. E quando nós falamos de indisposições nossas em relação à obra de Deus, quando nós falamos, na verdade, de não compreensão, de não discernimento em relação àquilo que Deus quer que nós façamos, e nós não escutamos, compreendemos, discernimos, a origem disso está exatamente no nosso relacionamento com Deus, porque é isto que nos dá sensibilidade a esta realidade espiritual. E isso, presumo eu, que Neemias tinha. Versículo de número 11, para finalizar. Neemias diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Tem algumas expressões em determinados versículos da Bíblia, da minha Bíblia também, mas da Bíblia, que quando eu leio, me soam tão estranho o porquê de eles estarem ali, que a pergunta que eu faço é exatamente essa: por que foi dito o que está sendo dito? Por que dizer, então eu era copeiro do rei? Não parece ter uma correlação entre o que se disse até então e a conclusão do versículo. E pode evidentemente não ser o sentido primário do versículo, mas pelo menos uma aplicação possível que eu fiz para mim é o seguinte: não nos faltam impeditivos, ou na verdade não nos faltam desafios que querem, digamos, se colocar entre nós e aquilo que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes um desses desafios é exatamente o nosso ofício, o nosso trabalho, dito de outra forma. Na minha visão, dentro desta aplicação que faço, Neemias dizer que era copeiro do rei é para a gente não incorrer no erro de achar que o nosso trabalho pode ser uma causa aceitável, um motivo justificável para ser um impeditivo entre aquilo que Deus quer que nós façamos e a nossa atual paralisia, talvez, no momento. É interessante que, se a gente continuarmos lendo o contexto e os capítulos, os versículos, nós vemos que Neemias, enquanto servia ao rei, ele percebe o triste. E a tristeza que estava em seu coração era exatamente em função da situação que se encontrava a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, eu vou tomar isso e tornar elástico, generalizar.
Nada que nós fazemos, tem pessoas que acham que para servir a Deus tem que se isolar. Não, Deus falou, ou Jesus falou para nós, ou acerca de nós: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que fazer aqui. Só que as nossas atividades cotidianas não são ou não deveriam ser impeditivos para isso. Na verdade, é enquanto fazemos cada uma delas que precisamos também procurar, digamos, entender ou manifestar que seja aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu, no trabalho que estou agora, eu sou ruim de data, acho que uns 1 ano e alguma coisa, para não incorrer em erro. Vou nem olhar para minha esposa, que ela está ali, que se eu errar ela, já, só a fisionomia dela já me alerta que eu errei, né? Mas com certeza um pouco mais de 1 ano. E eu comecei numa determinada função, aí ascendi um pouco. Na verdade, quando houve a possibilidade de eu ascender para uma outra função, na verdade, sempre que se ventilavam, né, a possibilidade de eu ascender para uma outra função, melhor, com melhor ganho, eu sempre dizia que não queria, porque a pessoa que até então fazia a função, eu sempre a via trabalhar até 10 horas, todos os dias, né, 21 horas, 20 horas, e eu olhava para aquilo e, por mais que as pessoas me projetassem na função, eu dizia: para mim é impossível, é irreconciliável com aquilo que para mim é inegociável, não tem como. E quando surgiu a efetiva possibilidade, que todas as pessoas sabiam que a minha resposta sempre era não para isso, o diretor e o CEO, né, do grupo me chamaram para uma reunião breve, e eu falava muito para um deles que a minha resposta era não, né? E aí ele: a possibilidade está aí, são 2 caminhos possíveis: você assumir, ou a gente contratar alguém do mercado e você permanecer na função que você está. Aí eu peguei e olhei assim para eles, nenhum deles já sabia que a minha resposta sempre era não para isso, em função de ser irreconciliável a rotina com aquilo que me é inegociável, que é a obra de Deus. E eu disse: se for para fazer o que o antigo ocupante da função fazia a nível de entrega de horas, né, para mim é inviável. Eu tenho que sair às terças-feiras 18 horas, às quartas-feiras 18 horas, às quintas-feiras 18 horas. É inegociável. Aí um deles olhou para mim e disse assim: é só isso? Assim, para você pode parecer só, mas é isso a minha condição. Aí, só que eu também preciso conversar com a minha esposa, né? Eu falei. Então são essas 2 condições. Então, converse com a sua esposa e, se houver o seu sim, a vaga é sua. E por que eu estou finalizando com isso, irmãos? Eu estou na condição agora, né? Eu estou na função, já ascendi um pouco mais, mas eu estou finalizando com isso para dizer que muitas pessoas se desesperam, muitos crentes, né, se desesperam, relativizam, flexionam em relação a trabalhos, por exemplo, pura e simplesmente, na minha opinião, por falta de confiança em Deus. Irmãos, se Deus lhe deu a missão, Ele se encarrega do resultado. Ele vai prover o necessário. Eu nunca tive dificuldade nos meus trabalhos de dizer não para eles, porque sempre ficou muito claro, onde ou por onde eu passei, que em qualquer momento que eu tiver que escolher, se isso eventualmente chegar entre o trabalho e aquilo que me é inegociável, todos sabem que eu irei escolher aquilo que é inegociável. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé.